Como eu estava dizendo, senhor Bedinho, o senhor é muito bem-vindo a essa casa, a Casa do Povo, e eu lamento de todo o meu coração que seja numa situação como essa. Eu estava aqui ouvindo os meus amigos parlamentares, se é que eu posso chamar de amigos alguns, né? Na política verdadeira não se existe inimigos, existem adversários, mas a esquerda não vê os seus antagônicos como adversários, mas sim como inimigos. Então eles tratam da pior maneira possível. São cruéis, são violentos, e tudo que tocam acabam apodrecendo. Inclusive quando tocam no nome de gente boa como o do senhor, mas todavia nesse caso o efeito é contrário. Eles acabam ficando apodrecidos e não o senhor. O senhor é um brasileiro, é um homem honesto, é um homem de trabalho. Estava lendo aqui um pouquinho do seu currículo, o senhor trabalha com soja, né? Meu sogro foi plantador de soja. Eu imagino as lutas que o senhor já enfrentou. O senhor tem calos nas mãos aí, senhor Angino? Ainda tem alguns? Todas elas, né? Eu acredito nisso, porque eu sei o que é a vida de um trabalhador rural. Senhor presidente, não sei se Vossa Excelência sabia, eu trabalhei na roça. Eu fui cortador de cana-de-açúcar, apanhei laranja, apanhei algodão, café, lá no interior paulista. Vim de família muito humilde. E todas as pessoas que vêm de família humilde ascendem na vida, ascendem dessa forma, sendo honestos, sendo trabalhadores, como é aqui o senhor Angino. E chegar num momento como esse, em que uma confusão política mete uma pessoa de bem como o senhor nessa história, como eu disse, é lamentável. Então eu quero lhe pedir perdão aqui, desculpa por todas as ofensas que o senhor ouviu aqui, tá? Mas o senhor é um homem da roça. O homem da roça é um homem treinado, suporta as intempéries, quer seja no outono, no inverno, no verão, quer seja a braquiária, quer seja a... Eu até anotei aqui o nome do meu sogro, sempre reclamava, deixa eu ver se eu acho que o nome da praga, é uma praga, lagarta elasmo, é isso mesmo? É a broca de colo, né? Isso aqui é a pior maldição que tem para a soja. Então, eu queria que o senhor imaginasse que nesse momento as pessoas que lhe atacaram aqui são iguaizinhos àquela braquiária, são iguaizinhos àquela largata. São pessoas que tudo que tocam, ferem, machucam, eles acabam apodrecendo. Em todos os lugares onde o socialismo e o comunismo se meteram, eles destruíram. Eu imagino o sentimento do senhor, já um ancião, que quer deixar para os seus netos, os seus bisnetos, um país um pouco mais ordeiro, um pouco mais vivo, e ver toda a situação em que nós vivemos para chegar até aqui nesse momento, não deve ter sido muito fácil. Até hoje dá um nó na nossa cabeça, né, em saber que durante a campanha eleitoral de 2022, o nosso candidato, nosso capitão, por quem nós temos profundo respeito, Jair Messias Bolsonaro, arrastava multidões. Eu que o acompanhei em inúmeras das viagens, multidões, um fenômeno. E o outro candidato, quando tentava ajuntar um grupelho de pessoas, ele tinha que colocar seguranças, porque ele não conseguia juntar gente. E aí, de repente, no meio daquele fuzuê todo, o Brasil todo se mobilizando para uma reeleição séria, pela primeira vez na história, uma direita que começa a nascer, um pessoal que pensa em família, um pessoal que é contra as mazelas que esse povo não apenas difunde, mas defende com unhas e dentes, como aborto, descriminalização das drogas, tudo aquilo que um homem ordeiro como o senhor e a sua geração são contras, como eu também sou. E aí, no afã de tentar destruir o presidente Bolsonaro, eles começam a criar a narrativa de um tal de golpe. No Código Penal, inclusive está aqui os seus advogados, podem até me corrigir se eu estiver errado, existe um pensamento sobre o tal do crime impossível. O crime impossível é o que eles aqui tentam afirmar, que a relatora tenta afirmar, que todos os puxadinhos do governo aqui, todos esses partidecos, que são os partidos de esquerda, que são partidos virulentos. O senhor mesmo foi atacado aqui por uma deputada que estava falando aqui. O partido dela é o Partido Comunista do Brasil. O comunismo que matou milhares de pessoas ao redor do mundo, o comunismo que não tem respeito por nada e por ninguém. É o mesmo partido que provocou o STF a respeito do aborto de um bebê até a 12ª semana de gestação na barriga de sua mãe do 3º mês. Então, o que esperar de um agente assim? O que esperar de pessoas dessa forma, a não ser a truculência, a raivosidade e sempre lutando pelo poder? Não é um projeto de governo que tem o socialismo ou o comunismo, é um projeto de poder, é o poder pelo poder. Em nome do poder se mata reputações, se matam pessoas. Que o diga Celso Daniel.
Que o diga o nosso próprio presidente Jair Messias Bolsonaro com a facada que ele tomou do Adélio Bispo. Agora, o senhor imagine como esse pessoal tem poder. Nós, com 4 anos de governo, não conseguimos puxar o fio da meada para saber de onde veio o sustento de Adélio Bispo, que tentou matar o presidente Bolsonaro. Veja como o país está aparelhado, é contra isso que nós estamos lutando. Então, quando eles viram que, na mão grande, ou sabe lá de que forma, ganharam essa eleição, agora eles tentam, de qualquer forma, inviabilizar a eleição do presidente Bolsonaro, tornando ele inelegível. Mas para eles isso é pouco. Eles querem usar a força dessa CPMI para poder indiciar o presidente Bolsonaro e todos aqueles que sentaram onde o senhor está sentado, que de alguma forma estava ligado a ele. Eu queria muito que a senadora Elisiane Gama estivesse aqui, mas gostaria que, quem sabe, os assessores dela pudessem falar para ela o que eu vou falar. Agora, eu queria fazer um apelo à cristandade dela, para que, em caso, o relatório dela, que ela diz que não está pronto, que eu tenho dúvidas, para mim já está pronto, e todas as pessoas que da lavra dela foram indiciados para estar aqui, como o senhor, já estão lá com o nomezinho em vermelho. Eu queria fazer um apelo à senadora para que ela colocasse a mão na consciência e visse que quem está sentado aqui é um cidadão de bem. É um cidadão que lutou pelo seu país, amparado pela Constituição Federal. O senhor não estava lá no dia 8 de janeiro. O senhor não financiou os atos do dia 8 de janeiro, porque em novembro as suas contas foram todas confiscadas. O senhor enviou ônibus para as manifestações, como muitas pessoas fizeram. 7 de fevereiro ou 7 de setembro do ano passado, do ano retrasado. Quantas pessoas não foram de ônibus para esses lugares? E não é erro nenhum nisso. Mas essa esquerda maldita, esse povo que para mim são como um câncer, em estado de metástase, porque tudo que toca vai ficando leproso também. O que eles querem é unificar a imagem de gente boa, de gente honesta como o senhor, para justificar esse pensamento insano deles, essa tara que eles têm por um tal golpe. Como eu disse agora há pouco, um crime impossível, porque golpe sem arma pesada, golpe sem apoio de uma instituição que vem de um outro país, de uma grande superpotência, golpe sem aquele que está liderando o golpe estar aqui no próprio país. O presidente Bolsonaro estava fora do país. Como é que se dá um golpe em um governo que está no governo? Ele já estava, Lula já estava aqui, todo o séquito dele já aparelhado pelos seus pensamentos de esquerda. Então, olha, é lamentável, é lamentável. Eu chorei quando o senhor chorou aqui, porque é assim que o meu coração fica, em saber de quantas pessoas estão sendo injustiçadas. E é isso que eu quero apelar para a senadora Elisiane Gama. Ela não nos escuta, mas escuta a Vossa Excelência, presidente Arthur Maia. Quando o senhor estiver com ela, no particular, fale para ela ter um pouquinho de sensibilidade com pessoas, com seres humanos, como o senhor agindo que aqui está. É dolorido. Eu vou terminar aqui, senhor presidente, citando uma frase de um jurista que eu tenho certeza por quem Vossa Excelência tem muito respeito, o grande Rui Barbosa. Rui Barbosa disse assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Um país que tira de trás das grades alguém para colocar na sua liderança, simplesmente porque não suporta saber que o outro lado é honesto e não azeitou a máquina com a corrupção como fez o partido anterior, é um país que não pode ser levado a sério. E agora ver o judiciário fazer o que está fazendo, isso causa em nós asco, angústia e tristeza profunda. Mas há um Deus no céu, e Ele é justo. E Ele há de justificar o senhor, sua família e todos os brasileiros que, nesse momento, estão sendo injustiçados por causa de uma sanha, um pensamento maluco de um grupo que quer fazer de tudo para se impor no poder. Que Deus tenha piedade do nosso país. Era a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado.